Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. Este programa que tem a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade, promovendo assim a reflexão sobre os temas abordados. Aí ao fundo a gente começou hoje o programa e está ao fundo aí, Rita Lee, Cor-de-Rosa Choque. Então eu acho que nosso tema, nós vamos já caminhar aí para esse sexo não tão frágil assim, né? Vamos falar aí hoje sobre o empoderamento da mulher. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e apresento o programa juntamente com a minha amiga, a psicóloga Deise Lima. Tudo bem, Deise? Tudo bem, Daniel. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde para o Rodrigo, para a nossa convidada muito especial. Então já vou apresentar para vocês, né? Quem é que vai colaborar um pouco, né, com a gente para conversar sobre o empoderamento da mulher. A gente recebe hoje no Observatório Cultural a Mayra de Carvalho. Ela é fundadora do projeto Juntas na Psi, que tem o objetivo de potencializar mulheres. Ela é psicóloga, assim como nós, né? Mas ela é especialista do assunto. Então ela veio colaborar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite, poder compartilhar experiências é muito válido. Que legal, né? Eu falava comentava ali já com a Mayra ali fora, né? Antes de entrar, que eu adorei esse nome, Juntas na Psi, né? Que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Eu falei, nossa, Juntas na Psi, né? É um termo pequeno, mas que está falando muitas coisas, né? Das mulheres de uma forma geral, né? A gente começou o programa com a música da Rita Lee, e a frase que eu mais gosto nesse programa é essa: sexo frágil não foge à luta, né? E esse sexo frágil, eu estou colocando ela bem entre aspas, né? Porque a mulher hoje não tem essa fragilidade. Por mais que algumas pessoas queiram que elas se sintam frágeis, para que assim eles possam dominá-las. Mas não é mais assim, né, Mayra? Que legal, né? Queria que você começasse, então, falando assim, o que é o Juntas na Psi? O Juntas na Psi, ele é um projeto que eu pensei com esse objetivo mesmo, de potencializar mulheres, né? Pensando nisso, quais são os maiores desafios que as mulheres encontram no cotidiano, né? Então, relacionamentos abusivos é um deles, que na verdade é um dado concreto. Ser mãe, como é ser mãe e mulher na sociedade, e aí cabe vários desdobramentos, e ser mulher, mulher ser colocada num lugar de cuidado, né? Como então a gente pode ajudar essas mulheres a superar, né, ou a enfrentar, ou a lidar de forma mais saudável, né, quando é uma escolha, a partir desses desafios. Tá. Só para esclarecendo também, uma dúvida minha, né? A gente acredita que todo movimento, assim como esse seu projeto, ele surge de uma necessidade, né? Então, você identificou essa necessidade nos seus atendimentos e as pessoas começaram a te procurar, né? Buscando essa potência, né? Porque a gente oferece, às vezes, muitas potências e ninguém quer receber, né? Então, tem todo um fundamento bem realista, né? O seu trabalho, pelo que eu vejo nas redes. É mais ou menos assim? Isso aconteceu por esses dois caminhos juntos. Primeiro foi porque eu percebi, a partir do meu trabalho desde a graduação, que eu tive projetos paralelos através de prevenção da violência contra a mulher através da arte e da cultura, porque eu acredito que pode vir de um jeito muito menos diretivo, aquela informação, né? Mas de um jeito mais singelo mesmo. Isso, você consegue chegar e acessar, né, dessa forma. E desde a graduação, então, eu tinha esse trabalho já, vários projetos voltados para isso. Então, eu comecei a perceber já essa necessidade de ter um trabalho e um olhar direcionado para esse tipo de demanda. Porque o atendimento para mulheres que passaram por uma relação abusiva não pode ser olhado da mesma forma de que uma outra relação normal, né? E muitas mulheres me procuravam e pensavam, e vinham com essa pergunta: você atende mulheres que passaram por um relacionamento abusivo? Porque eu já tive experiências que não foram legais. E aí eu falei, poxa, então eu preciso trabalhar isso e pensar nessas possibilidades já da minha experiência, né? Então veio esses dois movimentos, a partir da demanda, né, que foi aparecendo para mim a partir da clínica mesmo, que eu fui percebendo isso, e dentro desse contexto também que, por exemplo, já vem da academia e tudo mais. E fora a academia também. E, Mayra,
Você então percebeu uma demanda até específica, mas eu queria que você comentasse um pouco antes, porque para você chegar nesse específico, você precisou entender quem é essa mulher da nossa atualidade, quais são as demandas da mulher, essa mulher que está no mercado de trabalho, que tem que ser mãe, tem que ser profissional, ela tem várias facetas aí. E como é que você tem percebido a mulher? Bom, a partir do momento que a gente tem, por exemplo, mulheres colocadas em lugar de cuidado, a gente está pensando em saúde mental. Quando a gente fala, por exemplo, em níveis de ansiedade muito maior em mulheres, que isso atravessa lugares de trabalho, atravessa relacionamentos, atravessa a família, depressão muito maior em mulheres. Por quê? Porque existe uma sobrecarga, por exemplo, social, e isso influencia, né, nesse cotidiano. A gente está falando, por exemplo, de... além dessa questão da saúde mental, a gente está falando também de um contexto que também não deixa ser mulher na sua totalidade, porque eu tenho meus sonhos, eu tenho minhas vontades e eu não consigo exercer esse lugar. Né? Eu estou falando de dificuldades, por exemplo, concreta da maternidade, por exemplo, que eu não consigo alcançar meu lugar no trabalho, eu sou demitida por isso. Então, esses entraves sociais que a gente tem que pensar na totalidade para promover, então, que essa mulher exista na sua totalidade. A sua fala ela me chama a atenção em vários fatores, que é o seguinte: você está trazendo para a nossa discussão como é a realidade da mulher, né? Sem fantasiar, enfim. E essa realidade, ela, assim como eu e o Daniel, a gente sempre conversa, ela é resultado de uma história. Né? Então, ela é o resultado de toda uma construção. Você falou de sobrecarga social. Né? Então, essa sobrecarga social, ela vem toda de uma construção de posicionamentos, de atitudes de todo mundo, não só da mulher. Exatamente. Né? De toda a sociedade mesmo. Então, ela vem como o resultado final de um processo. E final quando eu olho o hoje. Né? Que aí a gente ainda tem uma sensação, assim, quando eu vou te escutando, de que é o começo de uma longa jornada, né, de um processo que se inicia. Exatamente, porque quando a gente fala, por exemplo, de violência contra a mulher, a gente também está falando de violência institucional. Sim. A gente está falando de violência obstetrícia, a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de vários lugares, né, de enfrentamentos que ultrapassam o que a gente entende, por exemplo, dentro de um lugar privado, né? E eu acho que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela traz um dos maiores ganhos que a gente tem para a nossa discussão, é exatamente colocar em público uma coisa que era do privado, dentro de uma construção social. Ela escancara, ela fala, gente, a gente precisa discutir isso. Porque era só dentro do privado. A mulher sempre foi colocada por esse lugar de privação, né? Dentro dos ambientes públicos eram os homens. Então, quando a Maria da Penha vem e coloca essa lei para a gente, ela obriga, né, socialmente a gente olhar para esse fenômeno, né, que vai para além, né, do ambiente da violência contra a mulher dentro de casa, né? E pegando essa sua fala também, a pergunta do Daniel foi: quem é essa mulher de hoje? Então, essa mulher seria a mulher que sai desse privado, né? Seria mais ou menos esse caminho o seu olhar? Exatamente. Essa mulher que sai desse privado e essa mulher que entende esse contexto para conseguir ultrapassar, né? E para isso ela tem que pensar junto o individual também. Então, seria essa mulher que tem esses desafios e ela precisa reconhecer eles também. E eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Eu não vou lembrar exatamente qual o programa, em que a gente abordou essa questão da família e o papel da mulher, do público e do privado, né? Que o papel privado da mulher até 30 anos atrás era o quê? Cuidar da família, né? A gente vê aí numa história bem recente que tinha curso de culinária só para mulheres, curso de bordado. Ela era treinada, entre aspas, né, para ser a boa mãe, aquela que cuidava do lar. E o homem, aquele que saía, ia para o espaço público ganhar dinheiro. E ele tinha, então, a obrigação de vir com o dinheiro, mas dentro de casa, dentro do espaço privado, a mulher é que tinha autoridade. Só que essa mulher resolveu sair, né? Que bom, ela sai a partir da década de 60, década de 70, ela sai e ela também se torna público. Mas as exigências do privado permanecem. Então, aí é onde vem essa sobrecarga que ela acaba sendo submetida. Então, essa mulher, e aí quando a gente fala
que é um processo que está se iniciando, é porque está se iniciando de fato. Nem ela, como mulher, ainda sabe qual é esse novo posicionamento dela. E por isso que a gente vê, inclusive, mulheres com posições machistas. Né? A gente encontra na clínica mulheres se colocando numa posição de subserviência, até de vitimismo, como se a obrigação fosse dela de fazer tudo funcionar. Né? Ou não de vitimismo, mas de culpabilização. Ela se culpa, né? Porque ela tem que trabalhar e os filhos. Mas e o pai, o marido, o restante desse formato familiar? É responsabilidade de todo mundo, né? E sem se dar conta que ela está sofrendo duas vezes, né? Porque primeiro por ela estar dentro daquela realidade. E quando ela não se vê com possibilidade de sair daquilo, ela está sofrendo duas vezes, porque ainda é uma não visão sobre as possibilidades. Então, isso é muito real, na verdade, né? Existe toda fora também que a gente tem um contexto também que muitas vezes não quer que ela saia desse lugar, né? Porque a gente tem uma sociedade que funciona a partir de lugares já colocados. Então, quando ela tem que sair desse lugar, essa sociedade precisa mudar, precisa movimentar. E todo movimento precisa de um estranhamento. Então, isso incomoda, em alguma medida, né? Então, quando ela se coloca, ou ela percebe esse lugar, outros lugares também têm que ser mudados, para as coisas não ficarem como estão. E isso incomoda. E eu acho que é por isso que, muitas vezes, quando elas começam a ter esse movimento de empoderamento, existe todo um contexto que fala, não, isso você não pode fazer, porque eu vou ter que sair desse meu lugar. E isso é muito complicado, né? Muito legal. A gente vai precisar ir para o intervalo, mas eu queria deixar aqui já um gancho para o nosso próximo bloco, que foi a ideia que você começou a falar da questão da violência obstetrícia, o assédio. E eu queria que você depois, para que os nossos ouvintes entendam exatamente o que são essas violências. Porque deve ter mulheres que estão sofrendo violência e nem sabem que estão sofrendo esse tipo de violência. Mas você comenta isso já, daqui a pouco a gente volta. Tá certo.